Olá galera, quanto tempo, né? Demorei bastante para fazer mais um vídeo, mas estamos aí para dar continuidade, né? Hoje eu vim trazer para vocês aí não só algumas informações sobre o trânsito, né? Eu vim também para trazer algumas informações relacionadas a retorno do Detran, né? Retornou, porém, com os cuidados necessários. A gente sabe que estamos vivendo uma questão de pandemia e precisamos realmente nos unir para que nós possamos vencer esse obstáculo que o nosso país está passando no momento. E eu conto com todos aí, a consciência, os que estão em processo de habilitação, vão passar por exames. Esses exames de legislação, ele vai gerar, de certa forma, uma pequena aglomeração de pessoas, mas vai dar a consciência de cada um, né? Então, vamos aí pensar não só no amor a si, mas ao amor ao próximo aí, e vamos à luta aí contra essa situação do Covid-19 aí. Então vamos lá, o que eu trouxe para vocês hoje? Primeiro, eu tenho observado que os alunos, eles quando estão prontos para ir para fazer o exame, independente se é a prova teórica ou se é a prova prática, eles começam a ter a dúvida se eles estão realmente com medo ou se eles estão com ansiedade. Mas a maioria diz o seguinte: eu estou ansioso ou eu estou ansiosa. Então eu, como psicóloga, vim trazer algumas questões relacionadas a essa diferença entre ansioso e o medo, ansiedade e medo aí, né? É importante que o ser humano ele saiba lidar com o que está acontecendo em si. Então vamos pensar aí numa diferença sobre o medo. O que seria o medo? O medo, por exemplo, ele focaliza algo assim, mais direcionado, específico no perigo. No perigo? Ué, então nós vamos pensar. Será se tirar a habilitação se torna um perigo? Perigo? Ah, então eu não estou com medo. Não chega a ser um medo de tirar a habilitação quando eu estou indo para exame. Então vamos pular para a ansiedade agora. É aquele aluno que fala assim: ah, eu não consegui dormir porque meu exame é tal dia. Ah, eu sou ansioso, eu estou ansioso, é isso que está acontecendo comigo, e começa a projetar várias coisas para si mesmo e que eu não vou dar conta. Então, gente, vamos entender que a partir do momento que o ser humano ele passa por provações ou avaliações, né, que no caso dos exames aí, ele vai ter sim uma modificação aí no seu organismo, e nós não podemos simplesmente dizer tem ansiedade por conta desse comportamento pelo exame que vai acontecer. Porque para ser ansioso mesmo, existem situações que a gente coloca aí que é prolongada aquela situação, a pessoa fica vários dias realmente sem dormir porque vai fazer um determinado exame. Ela é persistente, então a ansiedade ela nos traz comportamentos persistentes. E a gente observa que tem alunos aí que antes de fazer o exame, é só quando o exame está marcado que ele transforma. Nossa, tem um exame marcado e eu estou ansioso. Então, gente, vamos pensar antes de colocar, de se autorrotular que eu sou ansioso. E a questão do medo em si, ela é interessante. Quando temos medo de algo, o medo nos impulsiona a agir, né? Por exemplo, quando a gente tem medo de algum animal aí que ele vai nos atacar, qual é a nossa ação imediata? É correr. Então, esse medo naquele momento nos fez bem. Então, vamos pegar esse medo para o processo de habilitação. Se eu tenho medo de não passar, bora estudar mais então, certinho? Então, vamos lá. O que eu trouxe para vocês aqui hoje? Então, vocês podem observar aqui que eu trouxe duas imagens relacionadas à placa de advertência aí. Por que eu selecionei essas duas aí? Eu vou colocar mais algumas aqui, mas essas duas específicas eu selecionei porque ela está dizendo sobre situações de vias que aqui nós temos o que nós chamamos de entroncamento. Então nós temos aqui um entroncamento oblíquo à esquerda. E os alunos dizem: ah, Leuda, é tão complicado esse negócio, dessas palavras entroncamento, é uma palavra meio complicada no Código de Trânsito. Então vamos facilitar isso aí? Prestem atenção. Se você tem dificuldade ali de estar identificando o que é uma placa que diz sobre o entroncamento, primeira coisa, vamos entender essa placa. Essa placa ela nos traz o seguinte: que você está numa via,
no qual lá na frente ela tem uma saída para o lado esquerdo. Ah, não, isso aí eu consigo memorizar, tá tranquilo. Só que aí na hora da prova começa a dar aquele tremozinho, eu não tô sabendo o que é isso, eu vou dar uma dica para vocês agora. Que dica que eu vou dar? Entroncamento. Vamos pegar essa palavra e vamos colocar como se fosse o tronco de uma árvore. Então, se eu fizer isso aqui, olha para vocês verem o que se tornou essa placa. Ela se tornou realmente uma árvore. Olha que interessante. Então, quando vocês estiverem fazendo a prova e vocês depararem com essa imagem, lembra de uma árvore aí? Então, entroncamento, quando é para cima, nós chamamos de entroncamento. Então, quando é para baixo, nós chamamos de confluência. Mas a partir do momento que você memoriza uma das imagens que tem sua diferença, você acomoda o seu cérebro para que você tenha mais tranquilidade em responder lá na hora da prova, certo? Então, nós temos aqui o entroncamento oblíquo, que aqui é pela esquerda, e nós temos também no código o entroncamento oblíquo pela direita aí. Então, vamos entender um pouquinho mais qual que é a diferença da confluência e do entroncamento na prática aí. Então, vou colocar aqui como se fosse um veículo aqui em condução nessa pista, certo? Então, tem um veículo aqui em condução, a gente observa que o veículo vai ter uma facilidade de saída aqui, ó, no entroncamento. Na confluência, prestem atenção, se eu coloco um veículo aqui, esse veículo já não vai ter essa facilidade toda de saída. A gente observa que para sair aqui, olha para vocês verem a manobra que ele tem que fazer. Então, na verdade, isso aqui não é exatamente uma saída. A gente observa que a pista que esse condutor aqui está, ele vai receber veículos vindo. Então, ele recebe veículos na via que ele está. E esse aqui, no caso, tem a saída de forma mais facilitada aí. Então, esse aí é o que nós chamamos de entroncamento. Eu vim trazer só isso aqui hoje para vocês, só essas duas diferenças, como eu tenho observado que os alunos que me trazem dizendo, falam, é cansativo estudar, ficar 50 minutos numa sala de aula. Realmente, é cansativo, mas o esforço é necessário. Então, eu vou fazer vídeos mais curtos aí, e dentro desses vídeos curtos eu vou trazendo de duas em duas placas, algumas questões como eu já tenho trago nos outros vídeos, porém ele ficou um pouco mais prolongado, mas eu vou estar aí com vocês para acompanhar a possível aprovação de vocês aí, e aguardo vocês para o próximo vídeo. Até mais, galera!